Oi, Pro, esse é meu trabalho com a Isabela. A gente vai explicar um pouquinho sobre o que é um conto e as suas estruturas, e eu espero que você goste. Bom, o conto é uma narrativa literária curta que contém começo, meio e fim, de uma maneira muito breve, mas o suficiente para que contenha uma história completa. Os elementos e a estrutura do conto são bem marcados e o tipo de história indica o tipo de conto que nós estamos lendo. Para que a narrativa seja considerada um conto, é importante que ela contenha 6 elementos principais, que é personagem, narrador, tempo, espaço, conflito e enredo. Falando um pouco sobre os personagens, é importante que a narrativa contenha um ou mais personagens, sendo eles pessoa, animal ou até mesmo objetos que ganham vida e consciência para poder vivenciar a história. Na maioria dos contos são poucos personagens, mas existem exceções nas quais tem bastantes personagens, mas mesmo assim não deixa de ser uma narrativa breve. Eu vou falar sobre o narrador, que é quem conta a história dentro da narrativa, e eles são divididos em 3. O primeiro que eu vou falar é o narrador personagem, porque ele conta a história e ele também participa. Ele pode conjugar o verbo em primeira pessoa quando for ele que estiver praticando a ação dentro da história, ou na terceira quando ele estiver contando sobre a ação de outros personagens da história. Também tem o narrador observador, que ele é só uma voz contando o que está acontecendo na história, mas ele é como leitor, ele não sabe o que aconteceu no passado nem o que vai acontecer no futuro. O narrador onisciente, que assim como o observador, ele não participa da história, mas como ele é onisciente, ele sabe de tudo que os personagens estão sentindo e pensando, e ele pode ou não contar. E ele também sabe de todo o passado da narrativa. Sobre o tempo, a narrativa passa em um tempo determinado. E trata-se do tempo de duração entre o começo e o final, ou a época em que se passa. Geralmente, em contos, se passa entre um período curto de tempo. Então pode ser de história de minutos, horas ou até dias. Mas não exclui também a possibilidade de ser uma história que durou anos. Mas a narrativa em si sempre vai ser contada bem brevemente. Ainda falando sobre o tempo, os contos podem ser histórias que são contadas nos dias atuais, no passado, em algum momento do passado, ou em um futuro que é imaginado pela cabeça do narrador. Por se tratar de uma narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em um ou poucos espaços. Mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história, podendo ser os cômodos de uma casa, um país inteiro ou até mesmo uma galáxia imaginária. É o que acontece na história, ou seja, é uma sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha a estrutura, começo, meio e fim. E por fim, os contos têm conflitos, que é situações que são geradas por uma das ações iniciais e que faz com que a personagem tome as seguintes ações para tentar solucionar o problema inicial. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do conto, que normalmente ele é dividido em 4 partes: na introdução, no desenvolvimento, no clímax e na conclusão. Bom, na introdução, normalmente nós descobrimos quais são os personagens, em qual tempo e lugares a narrativa será passada e quais são os primeiros acontecimentos dela. No desenvolvimento, aparecem as ações com que muda o estado inicial da narrativa, que vão fazer com que os personagens façam alguma coisa para poder resolver o conflito. O clímax é o momento de maior tensão, onde o conflito está no auge e qualquer decisão tomada pode definir o rumo da história. A conclusão, como já diz, é o momento em que finaliza a história e pode ser ou não diferente de como começou e vai mostrar se o problema foi resolvido ou não. Como eu disse anteriormente, o conto é considerado um tipo de narrativa, porém, dependendo dos elementos que compõem o conto, ele pode ter vários subgêneros e vou falar um pouco deles agora. Começando então pelos contos maravilhosos, ou como nós estamos acostumados a falar, contos de fadas, que são os famosos contos que começam com Era Uma Vez. E dentro desses contos, existem coisas que são maravilhosas, ou seja, coisas sobrenaturais, seres sobrenaturais, e o espaço e o tempo não são determinados, assim, mas nós sabemos que geralmente é passado em épocas medievais e sempre com coisas que não existem
na vida real. Agora eu vou falar um pouco sobre os contos de terror. Os contos de terror são subgêneros um pouco mais modernos do que o conto de fadas. E ele também se trata de coisas sobrenaturais, mas são coisas que são tratadas com menos naturalidade. E os personagens são um pouco mais lendários. Então é tipo vampiro, lobisomem, entre essas coisas. E os contos de terror nem sempre acabam com o final feliz, né? E geralmente dão medo no leitor. Os contos fantásticos acontecem onde o personagem é comum, leva a vida comum, até que aconteça algo absurdo e eles fiquem se questionando do que tá acontecendo, se é um sonho. Mas diferente do conto de terror, eles não ficam com medo. É uma menina de 7 anos, órfã, negra, de olhos assustados e cabelos russos. Ela nasceu na senzala, pois sua mãe era escrava. Em seus primeiros anos de vida, vivia escondida nos cantos escuros e imundos da cozinha da casa da senhora, Dona Inácia. Dona Inácia, dona da fazenda, viúva e sem filhos, por isso não tolerava crianças chorando. Logo após algum tempo, sua mãe morreu e Negrinha passou a ser cuidada pela própria dona da casa grande, que maltratava, xingava e agredia a pobre menina. Tempos depois, com a escravidão abolida, Dona Inácia continuava xingando e agredindo a menina para atender suas vontades, aplicando vários tipos de castigos. A dona da fazenda gostava tanto de torturar a Negrinha que se sentia no poder de aplicar qualquer tipo de punição à menina. Cicatrizes e marcas de maus tratos marcavam seu corpo inteiro. Certo dia, uma outra empregada de Dona Inácia roubou um pedaço de carne do prato de Negrinha. Ao ver isso, a menina ficou tão indignada que xingou a mulher com tudo o que lhe passou pela cabeça: diabo, lixo, sujeira e peste. Ao saber do ocorrido, a senhora castigou a órfã do jeito mais cruel que já havia feito. Mandou que cozinhassem um ovo. Logo depois de retirado da água, colocou-o na boca de Negrinha. E Dona Inácia, com medo de que o padre que ali chegara ouvisse o berro de dor, fez Negrinha amordaçar suas próprias mãos. Meses depois, as sobrinhas de Dona Inácia foram passar as férias de dezembro com a tia. As meninas eram de classe alta, com todo o luxo que quisessem. Negrinha, um dia observando as meninas brincar pela casa, imaginou que logo elas seriam castigadas pela tia, pois Negrinha era proibida de fazer qualquer barulho. Mas pelo contrário, Dona Inácia sorria como se nunca havia visto. Após Negrinha falar que nunca havia visto todos aqueles brinquedos, as meninas logo convidaram-a para juntar-se a elas. A órfã esqueceu do medo que tinha da reação da dona da fazenda e entra na brincadeira. Dona Inácia acaba deixando. Negrinha então percebeu uma outra realidade da qual vivia, pois uma linda boneca lhe mostrou a felicidade e a alegria que existia na vida. Mas toda aquela felicidade estava boa demais para ser verdade. As férias acabaram e as meninas foram embora. Após as sobrinhas saírem de casa, a Negrinha se sentiu solitária. Sabia que elas viviam sozinhas, mas dessa vez foi diferente. Aquelas meninas foram as únicas que conseguiram fazer Negrinha esquecer das agressões e sofrimento. Pobre Negrinha viveu naquela casa por mais 15 anos. Até que um dia, as meninas voltaram para visitar sua tia. Mas dessa vez foi diferente, não teve boneca nem brincadeiras. Pois Negrinha estava sendo chicoteada por sua tia. As meninas indignadas fizeram a tia pagar por tudo o que ela estava fazendo com a pobre órfã. Após Negrinha conseguir sua liberdade, saiu de casa pela primeira vez. Mas Negrinha foi atingida por uma flecha de uma perseguição contra outros ex-escravos.
Com isso, Negrinha morreu antes mesmo que vivesse a liberdade que havia esperado todos esses anos.